Bom, pessoal, vamos lá retomar nossa aulinha, né, de Física 1. O que a gente viu na aula passada, nós vimos a segunda lei de Newton, tá? Segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica, que era F igual a ma, né? Inclusive, resolvemos duas questõezinhas, certo? Em relação a elas. A gente vai ver mais alguma coisinha sobre a segunda lei de Newton, né? Algumas implicações filosóficas, certo? Até a segunda lei de Newton. E depois a gente vem para... A gente vai ver algumas forças especiais, né? A força peso, a força normal, né? Você já deve conhecer, né? Força peso, força normal, força de tração, mas vamos ver aqui para a gente ver tudo direitinho, tá? Então, assim, vamos relembrar aqui, né? Que lembra que a posição do corpo, ela é uma função do tempo, tá? Quando era em uma dimensão, era simplesmente um x de t, tá? Agora a gente está interessado em saber o vetor posição, R, né? Que aí tem um x de t, tem um y de t, tá? E tem um z de t, certo? E como a gente tinha visto, né? A velocidade, a gente tinha visto que é exatamente a derivada do R com relação ao tempo, que é a derivada de cada componente, né? E a aceleração é a derivada segunda do R com relação ao tempo, tá? Ou seja, o que acontece? No fundo, o que eu quero achar é a posição, certo? Esse vetor posição, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer o seguinte, que, segundo a lei de Newton, certo? O que eu tenho? Vai ser massa da aceleração, massa vezes. O que é a aceleração? É a derivada segunda da posição, certo? Vai ser igual à força, certo? Só que a força ela pode depender do quê? Né? Ela pode depender, por exemplo, do próprio tempo, certo? O que significa dizer que ela depende do tempo? Por exemplo, ela pode depender do tempo, né? Se eu pegar a força sobre esse apagador, tá? No tempo de agora, é zero. Agora, né? 2 segundos depois, sei lá, teve um valor que arrastou ela aqui para frente. Então, a força sobre esse apagador, em algum momento é zero. Em um momento seguinte, é um valor qualquer. Então, a força ela pode depender do tempo, tá? Ela depende, em geral, do tempo. Depende da própria posição, tá? Depende da posição. Quais são as forças que dependem da posição? A própria força elétrica, a força gravitacional depende da posição, né? Então, falei para vocês que a força gravitacional é Gm, mzão dividido pela distância ao quadrado, né? Você tem duas massas, uma de massa M e outra de massa mzão, a força é dada por essa equação, o módulo da força, tá? Onde esse d é a distância. Então, aqui fica bem evidente que vai depender da posição, certo? Então, vamos supor que essa emissão aqui esteja parada, certo? Então, para um dado R, eu tenho uma força. Se essa partícula se mexer aqui para frente, vai ser outro R aqui, tá? Ele depende do tempo, né? Então, em outro tempo já vai ser outro R, e essa distância diminuiu. O que significa dizer que muda a força, certo? Dependendo da posição, certo? Então, quanto mais próximo, maior vai ser a força. Então, ela depende da posição e ela pode depender da velocidade também, tá? Como a gente vai ver, as forças que dependem da velocidade são forças, geralmente, de resistência, né? Por exemplo, a força de resistência do ar, ela depende da velocidade, né? Vou dar um exemplo. Você consegue facilmente sentir a força de resistência da velocidade num carro em movimento. Então, vamos supor que o carro esteja em movimento, mas esteja lento, a uns 10 km por hora. Você bota a mão para fora, você sente um vento empurrando a sua mão, né? Esse vento é a força de resistência do ar, tá? Não é que está ventando ali fora. É porque o fato do carro estar se mexendo no fluido, você sente o fluido empurrando sua mão para trás, né? Isso é a força de resistência do ar. Se ele está a 10 km por hora, você bota a mão para trás, você sente só uma brisazinha de leve.
Mas se ele está a 100 km por hora e você bota a sua mão para fora, você sente uma força bem grande, tá? Então, observe que a força depende da velocidade. 10 km por hora é pequena, 100 km por hora é maior. Se fosse 200, seria maior ainda. Então, a força ela pode depender do tempo, da posição, da velocidade. Pode depender das três coisas, tá? Minha força resultante, certo? E aí, pessoal, o que a gente tem isso aqui? Então, no fundo, o que a gente quer achar? A gente quer achar a função posição que resolve essa equação aqui, certo? Essa equação, a gente diz que é uma equação diferencial, tá? Equações diferenciais, diferencial. A gente vai estudar melhor na disciplina de cálculo 2, tá? Mas aqui, a gente só precisa entender o seguinte, que a equação diferencial, o que é? Uma equação diferencial é uma equação cuja solução é uma função, certo? No caso aqui é o meu vetor posição, certo? Então, ou seja, é diferente das equações que a gente estudou lá na sétima, oitava série, né? Sei lá, aquela equação 2x mais 3 igual a 5. Isso aqui é uma equação normal, né? Passa para o lado de lá, subtrai, não sei o quê, e achar que x era igual a 1, certo? Na equação algébrica simples, o resultado é um número. Em uma equação diferencial, o resultado é uma função. Você está atrás de achar uma função. Então, eu quero achar a função, que eu duas vezes essa função, mais a derivada dela, dá igual a 3. Eu quero achar que função é essa. Então, você multiplica duas vezes ela, mais a derivada dela, vai dar igual a 3. Que função é essa? Né? Da mesma forma que existem as técnicas de você resolver as equações algébricas, né, para achar o número, aqui também tem as técnicas de como resolver equações diferenciais, né? A gente vai aprender um pouquinho lá no cálculo 2, tá? Então, se eu usasse as técnicas, eu ia conseguir resolver essa equação, certo? Mas como dá trabalho, eu não vou resolver aqui para vocês, certo? Não tomar aula toda só resolvendo. Então, ou seja, resolver a lei de Newton, no fundo, é você resolver uma equação diferencial, tá? Então, eu quero achar a função quando você pega a massa do corpo, multiplica pela derivada segunda dessa função, eu tenho uma força, certo? Eu tenho alguma coisa que está em função do tempo, da posição e da velocidade, tá? Então, isso aqui é uma equação diferencial. Em geral, não é simples resolver isso aqui, tá? A gente não vamos resolver, porque é muito complicado mesmo, certo? É complicado resolver essas equações diferenciais. A gente só vai resolver para um caso que foi o que a gente resolveu na aula passada. Qual era o caso? Em que essa força era constante. Ela não depende nem do tempo, nem da posição, nem da velocidade. Então, nesse caso, a gente resolveu. A gente resolveu nas aulas passadas, né? Na aula passada. E aí, quando é constante, é fácil, né? Então, a aceleração é constante, a velocidade eu consigo achar e consigo achar a posição. Tá? Isso quando a força é constante, mas quando ela depende do tempo, da posição, da velocidade, fica um pouco mais complicado. Beleza. Mas assim, mais importante, como eu falei, esses casos simples em que a força é constante, a gente consegue resolver, como a gente resolveu na aula passada. Mas é importante que a gente entenda que existem esses casos complicados. Eu falei para vocês que meus amigos, tinha um colega meu que ele resolvia o movimento de hemácias dentro do sangue, o movimento dela. Ele simplesmente não fazia o que a gente fez na aula passada, né? Ele não fazia só aquilo. Por quê? Porque uma hemácia dentro do sangue, a força que age sobre ela, né, pode depender do tempo, da posição e da velocidade dela. Então, ele resolvia essa equação diferencial, certo? Eu falei para vocês que para mandar o homem na Lua, certo? Uma nave que saiu da Terra e chegar na Lua, certo? Você também não resolve, ele não resolve um problema parecido com o que a gente viu na aula passada. Não, é muito mais complicado, né? Você tem que resolver essa equação diferencial, tá? Então, isso que a gente tem que entender, né? Que esses problemas físicos complicados, você tem que resolver uma equação diferencial. A gente vai ver um pouquinho de equação diferencial lá no cálculo 2, mas vocês vão ver que o pouquinho que a gente vai ver já é algo bem mais avançado, tá?
E se a gente fosse ver problemas físicos mais complexos, isso aqui tem complexidades gigantescas, certo? Em alguns casos, inclusive, em alguns casos não, a maioria dos casos a gente não consegue resolver com técnicas que a gente chama de analíticas, né? Você tem que resolver com técnicas numéricas, certo? Ah, bom, o mais importante é que a gente entenda isso, certo? E entender a implicação filosófica do fato de isso aqui ser uma equação diferencial, tá? Porque essa é uma equação diferencial, como a gente vai ver, do segundo grau. Por que é do segundo grau? Porque a maior derivada que existe nela aqui é de segunda ordem, né? É uma derivada 2 aqui. Aparece a derivada segunda, aparece a própria função e aparece a derivada primeira, né? A velocidade, ela é a derivada primeira, tá? Então, a maior ordem que aparece aqui é do segundo grau. Então, a gente diz que ela é uma equação diferencial. A gente pode até completar aqui, ó. Do segundo grau. A gente vai até ver o seguinte, que, inclusive, ela recebe outra classificaçãozinha, que a gente chama linear. Certo? Não, o linear, na verdade, ela é linear porque esse termo, aliás, mas não, ela pode não ser linear por causa desses termos aqui, tá? Então vamos deixar quieto aqui. A equação diferencial do segundo grau, porque a derivada vai até a segunda ordem, tá? E o que a gente aprende lá na teoria das equações diferenciais, certo? Então, na teoria das equações diferenciais, a gente aprende o seguinte, quando você tem a equação diferencial de segunda ordem, se você conhecer a força, né? Toda a força que age no corpo, certo? E você conhecer a posição inicial, tá? A posição inicial. E a velocidade inicial, a velocidade do corpo inicial, certo? Se você tiver todas essas informações, posição inicial, velocidade inicial, e conhecer perfeitamente a força que age sobre a partícula, certo? Então, o que acontece? Com isso aqui, você consegue determinar a posição da partícula em função do tempo. Para qualquer tempo, no futuro ou no passado, tá? É aquilo que eu já falei para vocês, né? Ah, eu consigo saber a posição da Lua 100 anos atrás? Consigo, né? Por quê? Porque eu posso resolver a equação diferencial que descreve o movimento da Lua, né? Sabendo a força que está agindo sobre ela, né? Que é a força da Terra e tal. E aí eu vou saber o que acontece 100 anos atrás, né? Na verdade, é assim que a gente sabe, por exemplo, quando o asteroide pode atingir a Terra, tá? Se você souber todas as forças que agem no asteroide, você consegue saber se a trajetória dele, daqui a 100 anos, 200 anos, 20 anos, daqui a 2 meses, ele vai conseguir atingir a Terra, tá? Você conhecer todas as forças, certo? E não sei se vocês sabem, né? A gente já mapeou quais são todos os asteroides possíveis de se atingir a Terra, né? Até hoje, todos os asteroides mapeados, certo? Existe um cinturão, né? Existe um cinturão de asteroides no sistema solar, tá? Se não me engano, esse cinturão fica entre Júpiter e Marte, alguma coisa assim, certo? Não vou saber exatamente, mas tem um cinturão lá, que eles também estão rodando o Sol, tá? Eventualmente, um desses caras sai e passa pertinho aqui da Terra, né? Passa perto de outros planetas e tal, certo? E, eventualmente, um atinge a Terra, como já atingiu, né? Como já atingiu o asteroide que matou os dinossauros, certo? Pode, eventualmente, atingir um e matar a gente também. Então, por isso que a NASA, não só a NASA, né? Todas as agências espaciais do mundo inteiro estão de olho em asteroides, certo? E aí, como eu falei, então, para a gente saber a trajetória perfeita dele, a gente tem que saber toda a força agindo nele, certo? E, teoricamente, a gente já consegue fazer esses cálculos com todas as forças agindo no asteroide, né? Então, a gente pega só os planetas que influenciam mais, né? Que tem maior massa, certo? Então, eles pegam a influência do Sol sobre o asteroide, que é o maior de todos, né? Quando ele está passando pela Terra. Eles pegam a influência que a Lua pode fazer, a influência que a Terra pode fazer, né? A influência de algum planeta mais próximo, certo? Pode fazer. E consegue calcular perfeitamente a trajetória desse cometa, tá?
Mas não é garantido. Por quê? Porque às vezes pode estar vindo um asteroide lá de fora do sistema solar e passar e desviar a rota desse cara, uma coisa que a gente não tinha contado aqui. Então é por isso que a gente sempre fica de olho se tiver alguma mudança aí na trajetória dele, tá? Então, até hoje, nenhum asteroide corre o risco de chegar a bater na Terra. Tem alguns que chegam bem próximos, certo? E esses a trajetória deles pode chegar a ser bem próximo da Terra, né? Então, estão todos mapeados. Inclusive, tem um site que você pode olhar. Depois eu posso mostrar para vocês. Mas, eventualmente, pode acontecer alguma coisa que, de repente, mude a órbita desse cara e ele atinja a Terra, certo? Então, é por isso que a gente tem que ficar de olho, né? Ou não, né? Aí, a gente termina a raça humana mesmo, né? Talvez esteja na hora já. Aí, vamos lá. Beleza. Então, olha o poder dessa equação, né? Se você souber qualquer partícula do universo, né? Se você souber a posição dela, a velocidade dela naquele momento, e todas as forças que vão agir nela no futuro e no passado, você consegue saber toda a trajetória dela durante toda a vida dela. Então, olha a força dessa equação, certo? E aí, por isso que eu falei, né? Essa equação aqui nos permitiu a gente virar videntes, né? Certo? Então, a gente consegue prever tudo que vai acontecer, certo? Só com essa equação, certo? A implicação mais integrante, né, filosoficamente, dessa equação é o seguinte, é que o que eu falei para vocês é que se a gente conhecer, tá? Para a gente poder calcular. Mas, independentemente se a gente calcular ou não, ou se a gente conhecer ou não, a partícula ela vai se movimentar segundo essa equação, certo? Então, seja, essa lei de Newton, certo? Independentemente se a gente sabe, se a gente conhece ou não a lei de Newton, se a gente conhece ou não as forças que estão agindo na partícula, a partícula ela sempre se movimenta seguindo essa lei, independentemente se eu conheço ou não. Todas as partículas do universo se movimentam segundo essa lei, certo? Isso do ponto de vista macroscópico. O que significa dizer? Significa dizer o seguinte, lembrando que todos nós, né, somos formados por partículas, né? Átomos, elétrons, certo? Todos os objetos, né? As estrelas, enfim, tudo são formados por partículas, tá? O que significa dizer? Isso significa dizer o seguinte, que essa aqui é uma teoria determinística. O que é uma teoria determinística? Que se eu conheço, certo? Algumas propriedades, eu consigo determinar perfeitamente o futuro dela, o futuro e o passado. Essa história aqui, né? Isso aqui significa dizer que essa aqui é uma teoria determinística, certo? Determinística. Tudo bem? Eu falo se eu conheço, assim, por assim dizer, certo? Mas o que acontece? Como eu falei, a partícula, ela tem um comportamento determinístico, independentemente se eu conheço ou não, tá? Esse pincel aqui, eu não sei qual é a força que eu vou dar nele, mas eu dou uma força nele, a trajetória que ele fez aqui, ele seguiu a lei de Newton. Ele seguiu a lei de Newton. Só que eu não sei quanto foi a força, eu não sei quanto foi a velocidade inicial, posição inicial. Mas eu sei que ele segue a lei de Newton, certo? Tudo aqui segue a lei de Newton. O que significa dizer? Significa dizer que se a lei de Newton for correta para todas as coisas do universo, então todo o universo ele é determinístico. Né? Ou seja, em um determinado instante de tempo, todas as partículas do universo têm a sua posição definida. Em um determinado instante de tempo, todas as partículas do universo têm uma certa velocidade definida, certo? Em um determinado instante, todas as partículas do universo têm uma força bem definida, né? A gente pode até não conhecer, não conseguir determinar, porque são milhares de forças, né? Que cada uma faz uma força sobre si, mas a natureza calcula essa força, né? Existe essa força sobre ela, certo? E o que significa dizer? Significa dizer que, se a segunda lei de Newton fosse verdade, significa dizer que todas as partículas já têm uma trajetória pré-determinada. Isso significa dizer que, se a gente extrapolar para a nossa dimensão, que nós já temos uma trajetória determinada. Então, por exemplo, vou mandar aqui meu braço levantar.
Mas o meu levantar de braço aqui, eu acho que foi eu que mandei, mas já estava pré-determinado que eu ia levantar o braço. Né? Por incrível que pareça, se a lei de Newton fosse verdade, significa dizer que, de fato, toda a história do universo já está escrita, tá? E tudo vai ser descrito do jeito que foi determinado nas condições iniciais lá atrás, tá? Então a gente não tem livre-arbítrio, a gente não tem vontade de nada. Tudo que a gente faz já estava pré-determinado o que a gente ia fazer. Porque até mesmo uma decisão que a gente toma, que são os elétrons se mexendo aqui no nosso cérebro, tudo isso já ia acontecer, certo? Porque por causa das condições iniciais, né? Porque determinadas condições iniciais e as forças que agem nos elétrons aqui, ele já ia fazer aquele caminho de todo jeito, tá? Então, se existisse lei de Newton, se a lei de Newton fosse verdade para todas as partículas do universo, então, assim, basicamente, toda a história do universo já está escrita, a gente só está passando por ela, não tem o que decidir nem nada, tudo vai acontecer o que vai acontecer e ponto final, certo? Felizmente, né? Felizmente, a equação de Newton não é verdade para todas as partículas, tá? A lei de Newton, ela só é verdade para a nossa dimensão, né? A dimensão que a gente costuma chamar genericamente de macroscópica, certo? Ou seja, então, para um pincel isso é verdade, né? Então, se eu souber quanto é a força que eu dou, a velocidade inicial e a posição inicial dele, eu sei perfeitamente calcular onde é que ele vai parar, tá? Mas, com elétron, isso não é verdade, tá? Com elétron, a mecânica quântica, ela acrescenta um fator probabilístico aí. Então, a lei de Newton, ela não é 100% verdadeira na mecânica quântica. Então, sim, a gente ainda pode ter algum livre-arbítrio aí nas nossas escolhas, tá? Mas o que eu acho interessante é que se a lei de Newton fosse verdade, a gente não teria, certo? Teria toda a história escrita. Observe que a mecânica quântica, as coisas são probabilidades, tá? As coisas acontecem por probabilidades. O elétron pode estar aqui, pode estar ali, né? Então, observe que também não ajuda muito a gente pensar que nossas decisões são tomadas de forma aleatória, né? Então, pela teoria de Newton, a gente nem tem decisão, porque a gente acha que tem, mas não tem, tá? A gente toma a decisão de qualquer jeito. Pela teoria quântica, tudo é aleatório, tá? A posição do elétron é aleatória e tal, a velocidade do elétron é aleatória. Certo? Então, uma corrente que vai passando aqui pelos neurônios, né? Que é o que gera uma decisão e tal, pode ser que essas decisões sejam totalmente tomadas de forma aleatória, tá? De algum grau de aleatoriedade nisso aí, certo? Então, assim, mas observe que são duas teorias conflitantes e, como eu falei, a lei de Newton é verdade para as coisas do nosso dia a dia. Só que para a escala atômica, não. Então, na escala atômica, as coisas são probabilísticas, certo? Tem um grau de determinístico também, mas eu não vou entrar em muitos detalhes da mecânica quântica, tá? Existe um grau de determinismo na mecânica quântica, mas ela é probabilística, essencialmente, e a teoria de Newton é totalmente determinística. Então, observe que o que a gente vive, né, no meio termo entre os dois, né, entre um mundo 100% determinístico e um mundo com uma certa probabilidade, quer dizer, com um certo grau de probabilismo, certo? Então, esse é o mundo que a gente existe, tá? Que a gente vive, certo? É só para a gente ter uma ideia aí, né, das implicações filosóficas da lei de Newton, tá? Newton mesmo, ele se questionava em relação a isso, né? O Newton, ele era muito religioso e quando ele descobriu a lei dele, ele percebeu, né? Pô, diabo é isso aí, né? Ele não sabia que a mecânica quântica era verdade, né? Todo experimento que ele fazia, ele via que a lei dele era verdadeira. Então, o que foi que ele pensou? Pô, então, tanto faz. Eu não estou escolhendo nada, né? Ele pensou que o mundo era totalmente determinístico. Como na época dele não se conhecia a mecânica quântica, certo? Então assim, tanto faz. As coisas vão acontecer do jeito que já foi programado para acontecer desde o começo do universo. Então, eu não tomo decisão de nada, eu não faço nada, né? Eu acho que eu estou tomando, né? Então, eu acho que eu estou
eu estou levantando meu braço porque eu quero, mas não, meu braço já está determinado que meu braço ia levantar desde o começo do universo, tá? Certo? Isso era se a lei de Newton fosse verdade, mas não é, graças a Deus, né? Pois vamos lá, pessoal. Então, beleza, tendo entendido, né? Claro que essa é só uma implicação filosófica, implicação, e é verdadeira, tá? Por isso que eu falei, é totalmente verdade, certo? Mas do ponto de vista prático, não tem nenhuma praticidade, né? Mesmo se a lei de Newton realmente, se o nosso universo fosse 100% determinístico, né? Não mudaria nada na nossa vida, né? No ponto de vista prático, a gente ia ter que começar a continuar trabalhando, comendo, se alimentando, querendo se divertir e vivendo do mesmo jeito, tá? Do ponto de vista, é só mesmo pensamento filosófico para a gente refletir, tá? Então agora vamos entrar na parte mais prática da física, certo? E aí vamos ver algumas forças especiais, certo? Para a gente resolver alguns problemas, tá? Então a primeira força que a gente vai ver é a força que vocês devem lembrar lá do ensino médio, que é a força peso, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que ficar atento é que peso é diferente de massa, certo? Peso é diferente de massa, certo? No nosso dia a dia, a gente usa como se fosse sinônimo, né? A gente pergunta, quanto é que você pesa? A pessoa vai e fala, não, eu peso 70 quilos, eu, por exemplo, estou pesando 77 quilos, certo? Eu queria estar até pesando menos, né? Só que, na verdade, do ponto de vista físico, certo? Na verdade, eu não falei o meu peso, eu falei a minha massa, tá? Eu falei a minha massa. Por quê? Porque o peso, ele é uma força. A gente vai aprender a calcular essa força. E essa força, então, se ela é uma força, a gente vai calcular em Newton, que eu peso 77 quilos, eu não estou falando, falei errado, né? Do ponto de vista científico, eu falei errado. Eu tenho que falar, a minha massa é 77 quilos, certo? Mas meu peso não é 77 quilos, certo? Vamos calcular quanto é o meu peso, tá? Então, o que acontece? O que é o peso? O peso nada mais é do que a força gravitacional que a Terra faz sobre a gente, certo? A força gravitacional terrestre. Bom, é a força gravitacional que a Terra faz com a gente, certo? Eu até botei a expressão aqui, né? Então, para calcular a força-peso, eu poderia calcular assim, ó. Constante gravitacional, massa da gente vezes a massa da Terra, dividido pela distância até o centro da Terra, que é o raio ao quadrado, né? Então, se a pessoa está aqui na superfície, certo? Então, a distância até o centro da Terra é o raio da Terra, certo? Então, isso aqui é a forma que você calcula a força-peso. Então, assim, professor, mas eu não vi assim não no ensino médio. Por que a gente não vê assim no ensino médio? Porque é o seguinte, então, a minha massa é essa aqui, certo? Quer dizer, a minha força-peso é essa aqui. Então, a força do Leandro vai ser constante gravitacional vezes a massa do Leandro, vezes a massa dele dividido por r ao quadrado. Se eu fosse calcular o peso de outro ser humano aí, da cadeira, essa cadeira aqui, eu faria o quê? A cadeira seria a constante gravitacional vezes a massa da cadeira vezes a massa da Terra dividido por r ao quadrado. Se eu fosse colocar da mesa, aqui seria mesa, mesa. De qualquer objeto, eu só mudaria esse termo. Então, esses termos aqui, ó, é o mesmo para todo mundo. Então, esse termo aqui, a gente chama de uma coisa só, G, que é a aceleração da gravidade, tá? Ou seja, a aceleração da gravidade nada mais é do que a constante universal vezes a massa da Terra dividido pelo r ao quadrado. Certo? E aí, nesse caso, como é que a gente calcularia o peso? Seria simplesmente transformar tudo isso numa constante só, a gravidade, que é o mesmo para todo mundo que está na superfície da Terra. Certo? É simplesmente massa vezes a gravidade. E agora, essa expressão, vocês devem lembrar lá do ensino médio, né? Que o peso é massa vezes a gravidade. Tá? Então, quando alguém pergunta qual é o seu peso, o mais correto é eu responder o quê? Que o meu peso, se a minha massa é 70, minha massa é 77 kg, né? A aceleração da gravidade é 9,8 aproximadamente, né?
metros por segundo ao quadrado, então meu peso vai ser 9,8 vezes 77. Então, meu peso, vamos ver que eu tenho que carregar meu peso de verdade aqui. Aqui, calculadora. 77 vezes 9,8. 754,6 newtons. Então, se alguém pergunta, professor, qual o seu peso? Eu vou dizer 754. 754,6. Vai dizer, eita, professor, tá precisando emagrecer aí, né? Só que é 754,6 newtons, né? Então, esse é o meu peso, tá? E a minha massa é de 7,77 quilos. Claro que do ponto de vista científico, né? Claro que no dia a dia você não vai falar, se alguém pergunta qual é o seu peso, você não vai falar o peso em newtons, né? Você fala em quilo mesmo, certo? Mas só para a gente entender que existe essa diferença, né? Entre peso e massa, certo? Do ponto de vista científico. Claro que nossas conversas do nosso dia a dia você não vai ser besta e ficar fazendo essas correções, né? Besta. Vamos lá. A outra força especial que a gente tem que ver, certo? É a força normal. Tá? O que é a força normal? Certo? A força normal é a força que impede que dois corpos ocupem o mesmo lugar. Certo? É exatamente essa força, né? Então, por exemplo, esse pincel aqui, ele está nessa posição, esse outro pincel está nessa posição. Se eu empurrar um contra o outro, eles não vão conseguir ocupar o mesmo lugar. Tá? Eles não vão conseguir ocupar o mesmo lugar. Só que aqui tá, eu estou fazendo uma força, né? Está aqui um pincel, o preto. Está aqui um pincel azul. Estou fazendo a força um contra o outro, estou forçando. Estou fazendo uma força aqui. Uma força aqui, uma força aqui. Certo? Só que eles ficam parados. Ó, não parou. Por quê? Alguma outra força tem que estar existindo, né? Se eu olhar para esse meu corpo aqui, o preto, se só existisse essa força, ele teria que ir para frente. Ia gerar uma aceleração, ele teria que ir para frente. Mas a questão é que não existe essa força. Né? Na hora que eu toco um com o outro, um começa a fazer uma força no outro. E essa força aqui, esse toque, é exatamente o que a gente chama de normal, tá? E essas forças cancelam a força que eu estou fazendo. Né? Cancela a força, por isso que eles ficam parados e por isso que eles não vão ocupar o mesmo lugar do espaço. Tá? Então ela acaba cancelando essa força, né? Ela sempre é na mesma intensidade, de tal forma que eles não vão cancelar essa força. Certo? Então, assim, eu costumo dizer isso, que a força normal é a força que impede que os corpos ocupem o mesmo lugar no espaço. Né? Então, a minha mão, eu posso pressionar aqui contra a parede. Só que ela não vai entrar na parede, por quê? Porque tem uma força normal empurrando a mão para fora. Certo? Se eu coloco um objeto numa mesa, vamos lá, tem um objeto aqui numa mesa. Certo? O que acontece? Nesse objeto, com certeza, está agindo a força-peso. Com certeza está agindo a força-peso. Se estivesse agindo só a força-peso, ele era para ficar descendo com aceleração, tá? Mas ele está paradinho aí, um objeto sobre a mesa. Então, por que ele está parado? Porque está agindo outra força que está cancelando o efeito da força-peso. Que outra força é essa? É a força normal, né? E essa força é a força de contato do objeto com a mesa, que impede que eles ocupem o mesmo lugar. Certo? Então, a força normal é essa força que impede que os corpos ocupem o mesmo lugar. Certo? E ela vem da onde, né? Lembrando que todas as forças têm que originar uma daquelas 3, 4 forças fundamentais, certo? Eu até falei para vocês, né? Ela vem da força eletromagnética, né? É quando você tenta forçar aqui um corpo sobre o outro, você tem aqui os átomos, né? A composição elétrica aqui do corpo acaba se aproximando o suficiente do outro, que gera uma força muito intensa que impede que um entre dentro do outro, tá? Então é por isso que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, certo? A não ser que você faça uma força
E se você fizer uma força muito grande, aliás, né, você vai quebrar o objeto. Né? Você começa a quebrar as ligações elétricas, né, eletromagnéticas que existem aqui. Tá? Então, a força normal, ela, esse é o princípio dela, certo? Ela impede que dois corpos ocupem o mesmo lugar, certo? E qual é a fórmula, professor? Né? O peso a gente aprendeu. Peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E a forma para eu calcular a normal, qual é? Bom, não tem fórmula, certo? Então, a normal não tem fórmula para você calcular. A forma que a gente vai calcular vai depender do seu sistema. Geralmente a gente usa a própria lei de Newton para achar a função normal. Então, vou dar um exemplo. Nesse caso aqui, de um corpo parado, certo? De um corpo parado, o que acontece? O que acontece é que se ele está parado aqui, né, é porque a normal está cancelando a força-peso, tá? Então, nesse caso, a normal é igual ao peso. Certo? Então, não tem uma forma para calcular a normal. Você vai ter que olhar para o caso e analisar, certo? Suponhamos que... E aí o pessoal fala, professor, então a normal sempre é igual ao peso? Isso é um erro comum que o pessoal comete. Nem sempre, tá? Então, você tem que analisar caso a caso. Então, nesse caso aqui, corpo parado, normal é igual ao peso. Como é que eu posso ter certeza absoluta? Então, só você pensar, vamos chamar aqui de eixo X e aqui de eixo Y. Então, força resultante do eixo Y vai ser igual a massa vezes a aceleração do eixo Y. Mas quanto é a aceleração do eixo Y? Zero. Por quê? Porque o corpo está parado. Então, aqui é zero. Quais são as forças que eu tenho no eixo Y? Tem uma normal para cima e o peso para baixo. Isso aqui é igual a zero. Então, eu cheguei à conclusão que o normal é igual ao peso. Certo? Então, é nesse caso que eu cheguei à conclusão que o normal é igual ao peso. Mas pode existir outros casos. Tudo bem? Então, eu posso pensar a seguinte possibilidade. O apagador aqui na minha mão é um processo parecido com esse, normal igual ao peso. Tá? Vamos supor que eu começo a subir o apagador, levanto o apagador. Então, tem a minha mão, tá? Tem a minha mão, vamos supor que aqui seja a minha mão, tá? Aqui é a minha mão. Tá aqui o apagador, certo? Tá aqui o apagador. Só que agora vamos supor que esse apagador está subindo com aceleração, certo? A gente sabe que está segurando ele é normal aqui, né? Tem um peso, que o peso sempre existe aqui para baixo, certo? Então vamos botar aqui alguns valores, né, para a gente ter certeza. Vamos supor que esse apagador ele tenha 150 gramas de massa, valor bem razoável. E vamos supor que eu estou subindo ele aqui. Eu começo a levantar ele, certo? Eu faço uma aceleração e levanto ele, certo? Vamos supor que eu confiro uma aceleração aqui para ele de 0,1 metros por segundo ao quadrado. Certo? 0,1 metros por segundo ao quadrado. Vou botar um pouco mais, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Consigo, né? Dá para a gente chegar a essa aceleração aqui. Então, para cima, certo? Ele tem uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado para cima. Então, agora, a normal é igual ao peso? Vamos analisar, né? Então, novamente, eu vou dividir aqui, ó, aqui é o meu eixo X, aqui é o meu eixo Y. E agora, vamos pegar aqui, ó, força resultante do eixo Y vai ser igual a massa da aceleração do eixo Y. A aceleração do eixo Y agora não é mais zero, né? Vai ser 0,5, tá? A massa é 0,15, certo? Massa 0,5, aceleração 0,5. O restante do eixo Y vai ser normal menos o peso. Menos o peso. Então, quanto é que é o peso, né? Se a massa é 0,50, então o peso vai ser 0,15, né? Transformando para quilo, tá? Aqui está em gramas, eu tenho que transformar para quilo, divido por 1.000, multiplico por 9,8. Então, meu peso vai dar, deixa eu calcular aqui na calculadora. Calculadora. 0,15 vezes 9,8. 1,5 aproximadamente, né? Vamos botar aqui o exato, 1,47 newton. Então, aqui é 1,47, então vamos calcular isso aqui exatamente. Então, normal vai ser
Aqui 0,15 vezes 0,5 vai dar 0,075 mais 1,47. Então, minha normal aqui já daria 1,545 newtons. Então, a normal dá igual ao peso agora? Não. Por quê? Porque você tem que analisar caso a caso, tá? Então, não tem uma fórmula para você achar a normal. Você analisa caso a caso, certo? Um caso bem parecido com esse aqui é quando você está no elevador, né? Certo? Quando você está no elevador, o que acontece? É exatamente esse caso aqui, sem que, em vez de ser a mão, né? É o piso do elevador e você é o apagador. Não sei se vocês já perceberam. O elevador vai subir, você se sente um pouco mais pesado, né? Se você estiver até despercebido, às vezes você até flexiona as pernas. Principalmente se for um elevador muito rápido, certo? E quando o elevador vai descer, você se sente mais leve. Na hora que ele começa a descer, você se sente mais leve, certo? Você sente até um alívio nos seus pés, né? O que é se sentir mais pesado? Você sente seus pés pressionando contra o chão. O que é sentir mais leve? Você sente os seus pés pressionando menos, né? Um alívio da pressão que seus pés fazem com o chão, certo? O elevador é exatamente esse caso, tá? Então, o que acontece? Está no elevador, certo? Você tem o seu peso agindo aqui e tem a normal agindo aqui para cima, certo? Se o elevador começa a acelerar para cima, ou seja, ele vai começar a subir, então a normal fica maior do que o peso e aí você se sente mais pesado, tá? Se ele vai começar a acelerar para baixo, o peso fica maior do que o normal. E aí você se sente mais leve, certo? Seu pé se solta um pouquinho, certo? Lembrando que o elevador, certo, pessoal? Ele só acelera na hora de sair e na hora de chegar, tá? Ele não acelera durante todo o caminho, não. Ele acelera e fica com velocidade constante. Se ele fosse acelerando, ia ser um movimento desconfortável para a gente. Ele acelera e fica com velocidade constante, tá? Então, por isso que a gente só sente na hora que ele vai sair e na hora que ele está chegando, certo? Inclusive, pessoal, essa sensação dá até para ser medida, né? Então, se você colocar uma balança aqui, certo? No fundo, o que a balança mede? A balança, ela mede a força normal, na realidade. Ela não mede a força-peso, né? A balança, ela não mede a força-peso. Por quê? Porque a balança é o quanto você comprime, né? Quando você sobe na balança, o quanto você comprime aquilo. É tanto que se você tirar um pé e apoiar de um lado, ele não vai medir corretamente. Porque você não está comprimindo, né? Comprimindo a balança com todo o seu peso, tá? Então, no fundo, a balança, o que ela mede é a força normal, tá? Então, se a gente colocar essa balança aqui, e a gente olhasse para a balança, na hora que o elevador começasse a sair, você subir, você ia ver que a medida aqui ia aumentar, tá? Ele ia dizer que você ia pesar um pouco mais. Apesar de que o seu peso não mudou, né? A força com que a Terra lhe puxa não mudou, a sua massa não mudou. Certo? Mas a leitura na balança muda. Por que a leitura na balança muda? Porque a leitura na balança, ela está lendo, na verdade, a força normal. O quanto você está pressionando a balança, que é a força normal. Tá? Então, assim, então, na hora que você pressiona a balança, na hora que ele começa a acelerar para cima, você vê que o seu peso ia aumentar, depois ia ficar parado de novo, quando o elevador tivesse uma velocidade constante. Se fosse descendo, era o contrário, tá? Na hora que ele começar a descer, você ia ver que o seu peso ia diminuir um pouquinho e você iria ver a leitura na balança um pouco menor. Tá bom, pessoal? Certo? Bom, vamos fazer o seguinte. Por hoje fica por aqui, tá? E aí, próxima aula, a gente continua vendo algumas coisas especiais, vamos ver a atração, certo? E vamos ver a terceira lei de Newton, certo? Depois disso, a gente já começa a resolver alguns exercícios para a gente entender, certo? Então, pessoal, até mais, certo? E aí, depois a gente vê, né? A partir da próxima aula, a gente continua vendo o conteúdo, certo?